Oi pessoal, bem-vindos e bem-vindas! Eu sou o Doc, o doutor das crianças, e este é o Clube da Saúde Infantil. Aqui a gente aprende e descobre que crescer com saúde é mais legal. Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante: como as crianças crescem. Você já se perguntou por que algumas crianças são mais altas e outras mais baixas? Ou por que algumas crianças demoram mais para crescer? Vamos entender o que é baixa estatura. Quando falamos que uma criança tem baixa estatura, estamos dizendo que ela está mais baixinha que a maioria das crianças da mesma idade. Os médicos usam umas tabelas especiais chamadas curvas de crescimento para ver se a altura da criança está dentro do esperado. Mas atenção! Nem toda criança mais baixinha tem um problema de saúde. Muitas vezes, isso é apenas um jeito diferente de crescer, especialmente se os pais também são mais baixos. Vocês se lembram do Léo, aquele menino que adora jogar futebol? Ele estava preocupado porque era o mais baixinho do time. Quando ele foi ao médico, descobriu que sua altura estava dentro do esperado para a família dele, já que seus pais também não são muito altos. Isso se chama baixa estatura familiar. É como se fosse a receita de bolo da família para o crescimento. Como sabemos se uma criança está crescendo bem? Além da altura total, os médicos também olham para a velocidade de crescimento. Ou seja, quanto a criança cresce a cada ano. No primeiro ano de vida, as crianças crescem muito rápido, cerca de 25 centímetros. É quase como se elas esticassem do tamanho de uma régua escolar. No segundo ano, crescem uns 12 centímetros. Depois, durante a infância, crescem entre 5 e 7 centímetros por ano até chegar na adolescência, quando acontece outro esticão. Mas, e quando precisamos nos preocupar? Quando a criança está crescendo muito menos que o esperado ou quando ela para de crescer de repente. Isso pode ser sinal de que algo não está certo e que é hora de procurar ajuda médica. Existem muitas razões para uma criança não crescer como esperado. Vamos conhecer algumas delas? Algumas vezes o problema está nos hormônios, aquelas substâncias especiais que o corpo produz para mandar recados para as diferentes partes do corpo. O principal hormônio para o crescimento se chama hormônio do crescimento. Fácil de lembrar, né? Quando falta esse hormônio, a criança cresce mais devagar. É como se o corpo não recebesse a mensagem de que é hora de crescer. Outro hormônio importante é o da tireoide, uma glândula que fica no pescoço. Quando a tireoide não funciona direito, também pode afetar o crescimento. É como se o motor do crescimento estivesse funcionando com menos gasolina. A Nina, aquela menina que adora desenhar, estava sempre cansada e crescendo menos que o esperado. Quando foi ao médico, descobriram que sua tireoide estava trabalhando devagar. Com o tratamento certo, ela voltou a ter energia e a crescer melhor. Mas nem sempre o problema está nos hormônios. Muitas vezes a baixa estatura tem outras causas. Por exemplo, a alimentação. Quando a criança não come alimentos que dão força para crescer, como carnes, ovos, feijão, frutas e verduras, o corpo não tem material suficiente para construir ossos fortes e grandes. Algumas doenças também podem afetar o crescimento. Problemas no intestino, como a doença celíaca, que é quando a pessoa não pode comer glúten, problemas nos rins ou no coração. Essas doenças podem fazer com que o corpo use toda a sua energia para lutar contra a doença, sobrando pouco para o crescimento. E tem também as causas genéticas, aquelas que vêm nas células passadas dos pais para os filhos. Algumas crianças nascem com alterações nos genes que controlam o crescimento. Agora vamos falar de um assunto muito importante: como saber quando levar uma criança ao médico por causa da altura? Preste atenção nesses sinais de alerta. Primeiro, quando a criança está muito abaixo da altura esperada para a família. Segundo, quando ela está crescendo muito devagar, menos de 4 centímetros por ano depois dos 3 anos de idade. Terceiro, quando ela para de crescer de repente. Quarto, quando, além da baixa estatura, aparecem outros sintomas como muito cansaço, sede excessiva ou dores nos ossos. Se você notou algum desses sinais, é importante levar a criança ao pediatra. O médico vai fazer perguntas sobre a saúde da criança, medir sua altura e peso e ver como ela está crescendo ao longo do tempo. O médico pode pedir alguns exames para entender melhor o que está acontecendo. Esses exames podem incluir exame de sangue para ver se os hormônios estão funcionando bem, radiografia da mão e do punho para ver a idade óssea, que mostra se os ossos estão crescendo conforme o esperado. Às vezes, uma imagem da cabeça para ver a glândula que produz o hormônio do crescimento. E os tratamentos? Existem muitos tratamentos diferentes, dependendo da causa da baixa estatura. Se o problema for a falta de hormônio do crescimento, existe um remédio que é o próprio hormônio que ajuda a criança a crescer. Se for problema na tireoide, existe um remédio específico também. Se a causa for a alimentação, o tratamento será
melhorar o que a criança come. Se for alguma doença, o médico vai tratar essa doença primeiro. É importante dizer que nem toda criança mais baixinha precisa de tratamento. Se ela está crescendo no ritmo certo para ela e está saudável, muitas vezes o melhor é apenas acompanhar e dar muito carinho e apoio. Falando em apoio, vamos conversar sobre como é importante ajudar as crianças a se sentirem bem, independente da sua altura. Às vezes, crianças mais baixinhas podem ser alvo de brincadeiras de mau gosto ou se sentirem diferentes. Como podemos ajudar? Primeiro, nunca faça piadas sobre a altura da criança. Isso pode machucar os sentimentos dela. Segundo, valorize outras qualidades: inteligência, bondade, criatividade, habilidades nos esportes, na música, nos estudos. Terceiro, converse abertamente sobre o assunto se a criança demonstrar preocupação. Lembrem-se, cada pessoa é única e especial do seu jeito. A altura é apenas uma característica entre tantas outras que formam quem somos. E o que o futuro nos reserva? A ciência está sempre avançando. Pesquisadores estão descobrindo novos genes relacionados ao crescimento e desenvolvendo tratamentos mais modernos. Hoje, já existem remédios que precisam ser aplicados apenas uma vez por semana, em vez de todo dia, o que facilita muito para as crianças. E no futuro, poderemos ter tratamentos ainda melhores. Para as famílias, algumas dicas práticas. Anote a altura da criança a cada 6 meses em uma parede ou caderneta. Leve a criança regularmente ao pediatra, mesmo quando ela está saudável. Ofereça alimentação variada e nutritiva. Incentive atividades físicas que a criança goste. E o mais importante, dê muito amor e apoio, independente da altura. Vamos relembrar o que aprendemos hoje. Nem toda criança mais baixinha tem um problema de saúde. O importante é como ela está crescendo ao longo do tempo. Existem muitas causas para a baixa estatura, desde hormônios até a alimentação. O médico pode ajudar a descobrir se há algum problema e qual o melhor tratamento. E o mais importante, cada criança é especial do seu jeito. Se você tem dúvidas sobre o crescimento do seu filho ou filha, converse com o pediatra. Ele é a pessoa certa para avaliar cada caso e dar as orientações adequadas. Lembre-se que no Sistema Único de Saúde, o SUS, você tem direito a consultas com pediatras e, se necessário, com especialistas em crescimento infantil. Se for indicado algum tratamento especial, como o hormônio do crescimento, saiba que ele também pode ser fornecido pelo SUS, seguindo as orientações médicas. Se você gostou, compartilha com seus amigos e amigas e segue a gente nas redes sociais. É só procurar @Clube da Saúde Infantil. Tudo junto, e tem um monte de conteúdo legal sobre saúde esperando você. Um abraço do Doc e até o próximo episódio.